Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao versículo 50. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e o ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Pode sentar. Amados irmãos, a nossa mensagem desta noite tem como tema o seguinte: a bênção do perdão divino. A bênção do perdão divino. O texto que acabamos de ler, ele nos mostra que aconteceu um imprevisto na casa de Simão, o fariseu. Isso nos mostra, amados irmãos, que em nossas vidas muitos imprevistos acontecem. Simão, o fariseu, jamais podia imaginar que uma mulher entraria em sua casa subitamente. Aquela mulher não foi convidada. E essa mulher esparrama-se aos pés do Senhor Jesus Cristo. E para aquele contexto, isso era uma quebra de protocolo. Porque os rabinos judeus não conversavam, nem comiam com mulheres em público. Essa mulher, pelo menos nós podemos ver aqui, ela não tem nome, mas tem uma fama. E a fama que essa mulher tem é de
pecadora. Ela não foi convidada para o jantar na casa do fariseu Simão. Aquela mulher é uma penetra, uma intrusa. No conceito de Simão, aquela mulher era um caso perdido. Era uma pessoa irrecuperável. Era uma mulher indigna de receber a atenção de Jesus Cristo. Mas, quando nós lemos o Evangelho da Salvação, o perdão de Deus nos foi providenciado pela obra de Cristo na cruz. E está disponível a toda e qualquer pessoa que se volta para Jesus. O texto nos mostra sobre o perdão de Jesus Cristo a uma mulher pecadora, que ungiu seus pés com um perfume dos mais valiosos da época. Vemos que esta mulher buscou o perdão dos seus pecados com reverência, com contrição, com devoção e com arrependimento. Veja o que é que diz aí o versículo 37 e o 38. Eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, rogava-os com lágrimas que enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Amados irmãos, imagine comigo esta cena. Aquela mulher não fica de frente com Jesus, ela vai por trás de Jesus. Ela começa a chorar aos pés de Jesus. E com as suas próprias lágrimas, lava os pés de Jesus e começa a enxugar com seus próprios cabelos. Imagina aí essa cena, amados irmãos. Total reverência, contrição, devoção e arrependimento. E aquela mulher saiu daquela casa ali justificada, perdoada. Mas quando ela entrou, era ela apenas reconhecida como uma pecadora, em busca dos seus muitos pecados cometidos contra Deus. E o interessante, amados irmãos, é que durante todo esse incidente na casa de Simão, essa mulher não disse uma só palavra, mas os seus atos falaram mais alto do que qualquer palavra. Você não vê essa mulher aqui falando sequer uma palavra. Mas os seus atos falaram mais alto do que qualquer palavra. Como eu falei, aquela mulher veio por trás de Jesus, começou a chorar aos pés de Jesus, talvez os pés empoeirados. Lava os pés de Jesus com suas próprias lágrimas. E aquela mulher, ao demonstrar reverência, contrição, devoção e arrependimento ao Senhor Jesus, a mulher, com esta atitude, ela estava reconhecendo que era uma pecadora, que precisava do perdão de Deus, que Cristo poderia concedê-la, tão somente Cristo poderia concedê-la naquele momento. E eu faço uma pergunta para você que está me ouvindo nesta noite. Você já se sentiu perdoado ou perdoada por Jesus Cristo?
Você já sentiu esse bálsamo na sua alma? Você já teve um encontro maravilhoso com Jesus Cristo e saiu justificado da presença de Deus, só você e Cristo? Podemos ver aqui a atitude dessa mulher. Ao buscar o perdão de Deus, nós aprendemos com esta mulher algumas lições acerca da bênção do perdão divino. E eu quero destacar pelo menos 4 lições nesta noite, que aprendemos com esta mulher acerca da bênção do perdão divino que aquela mulher recebeu naquele momento do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, o perdão de Deus não pode ser entendido e nem desfrutado por aqueles que confiam em sua justiça própria. Veja o que aqui diz, versículo 39, e depois o 44 ao 46. Versículo 39. Ao ver isto, ou seja, o fariseu, que o considerava, que o convidara, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Versículo 44 ao 46. Versículo 43, melhor dizendo. Respondeu Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Irmãos, aprendemos aqui em primeiro lugar que o perdão de Deus não pode ser entendido nem desfrutado por aqueles que confiam em sua justiça própria. Simão se achava uma pessoa muito boa. O versículo aqui 39 é bem claro. Ele falava consigo mesmo: esse Jesus, se esse fosse profeta, ele saberia quem era essa mulher. Ela é uma pecadora. Ou seja, Simão não se achava pecador. Simão se envolvia com o manto da justiça própria. Talvez convidou Jesus não com desejo de aprender ou de honrar a Jesus, visto que ele não providenciou água para os pés, não providenciou óleo para ungir a cabeça de Jesus, o convidado, nem beijou com ósculo santo a Jesus, como era o costume judeu. Uma atitude de amizade e de paz. Entrei em tua casa, Simão, não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou os meus cabelos. Não me deste ósculo, não me ungiste a cabeça com óleo, Simão. Irmãos, Simão se vestia com a justiça própria. Não se via como um pecador diante de Jesus. Lavar os pés, ungir com óleo a cabeça de um convidado, beijá-lo como ósculo, fazia parte de todo o procedimento de cortesia no lar oriental. Mas Simão não o fez.
Então, amados, o perdão de Deus não pode ser entendido, não pode ser desfrutado por aqueles que se julgam superiores, que se consideram bons e justos, que confiam nos seus próprios méritos, que são cheios de si mesmos, que não entendem a oferta da graça de Deus para as suas vidas. Vemos aqui nesta mulher, com esta atitude, um grande arrependimento, um coração quebrantado, humilhado aos pés de Jesus. Mas Simão não. Simão ficou falando com a sua própria alma, cheio de justiça própria. Se esse homem conhecesse quem era essa mulher, esse homem era profeta. Mas eu vejo que parece que ele não é profeta, não. Irmãos, o fariseu convidou Jesus para jantar em sua casa, mas não honrou Jesus como hóspede. O fariseu não lhe deu água para lavar os pés, mas a mulher pecadora lavou os pés de Jesus, com lágrimas enxugou com seus próprios cabelos. O fariseu não saudou Jesus com ósculo santo, mas a mulher pecadora não cessava de beijar os pés do Senhor Jesus Cristo. O fariseu não ungiu a cabeça com óleo, mas a mulher pecadora, com bálsamo, ungiu os pés do Senhor Jesus Cristo. O fariseu, por se sentir justo, não demonstrou grande amor por Jesus, mas a mulher, por sentir-se grande pecadora, demonstrou um profundo arrependimento e grande amor ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós podemos ver, amados irmãos, que a graça de Deus é tão profunda que pode alcançar o mais vil pecador. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Basta que o pecador se arrependa verdadeiramente diante do Senhor Jesus Cristo. Esta foi a palavra ensinada pelos profetas, esta foi ensinada por Jesus Cristo, esta é a palavra de boas novas que foram ensinadas pelos santos apóstolos de Jesus, esta é a palavra que deve ser proclamada na igreja do Senhor Jesus Cristo. É necessário que haja um verdadeiro arrependimento do pecador diante de Jesus Cristo, para que ele possa entender e desfrutar do perdão divino que só Deus proporciona ao pecador por intermédio de Jesus. Tem pessoas que levam uma vida certinha, acham que não precisam se arrepender dos seus pecados, mas se não reconhecer que é um pecador e não reconhecer que precisa da graça de Deus, não será alcançado por essa graça e não obterá o perdão de Deus. Não basta você ter uma vida certinha. Isso se chama justiça própria. Basta reconhecer que somos pecadores, quebramos a lei de Deus, desobedecemos a Deus. Há tantas pessoas que ficam fazendo tantos sacrifícios para talvez que ou possam ser perdoados por Deus. Mas Deus só quer um sacrifício que você faça, sabe qual é? Abram comigo aí Salmo 51. Salmo 51.
Porque, amados irmãos, o pecador, quando não tem o conhecimento da graça de Deus, quando não conhece a Jesus, quando não teve um encontro ainda com Jesus Cristo, ele sabe o que é pecar. Mas ele, para justificar os seus pecados, ele começa a fazer ou praticar obras para ver se essas suas obras irão lhe justificar diante de Deus. Mas esse sacrifício não vai perdoar os seus pecados. Obra nenhuma diante de Deus o pecador poderá ser justificado. Mas aqui no Salmo 51, veja o que é que diz. 51, versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus quer que o pecador faça esse sacrifício. Espírito quebrantado. E o que é isso? Quando você se vê diante de Deus, que você não tem algo que agrade a Deus, tudo quanto você faz não produz perdão para os seus pecados. Ele vê que não tem justiça própria. Um coração quebrantado, compungido, arrependido, humilhado diante de Deus, Deus não despreza. E foi esta a atitude daquela mulher. Coração quebrantado, sem nenhuma justiça própria. Um coração compungido, humilhado, arrependido, contrito diante de Deus. Esses sim são sacrifícios agradáveis a Deus. E esse é o sacrifício que Deus quer ver na minha e na sua vida. Você já se viu assim diante de Deus? Você já se quebrantou verdadeiramente? Você reconhece que você não tem justiça própria? Que você não pode se justificar diante de Deus? Você já se humilhou mostrando que você é falido espiritualmente e que você não tem força alguma para ir à presença de Deus, a não ser pela presença de Jesus Cristo, como seu único mediador. Faça isso hoje. Se quebrante, se humilhe, reconheça que você é fraco espiritual. Corra até Jesus, busque auxílio em Jesus, se quebrante aos pés de Jesus, como fez aquela mulher. Simão, tu viste essa mulher, Simão? Você que diz que é tão cheio de justiça própria, Simão, você não se vê como um pecador, Simão? Você não me honrou, Simão? Irmãos, se confiarmos em nós mesmos, jamais entenderemos e jamais desfrutaremos do perdão de Deus. Confia em Cristo. Corra aos pés de Jesus, chore, lamente, se quebrante como aquela mulher. Se possível, não dê nenhuma palavra, mas fale a sua própria alma e Deus te escutará. Aquela mulher, não saiu uma palavra da sua boca, mas Jesus, que sonda as mentes e os corações, viu o que estava dentro da alma daquela mulher. Quebrantamento, arrependimento, reconhecimento dos seus grandes e muitos pecados. Aquela mulher era uma grande pecadora. Por isso que Jesus conta a parábola. Simão,
Se tem alguém que deve tantos denários, um a mais e outro a menos, e certo credor ele perdoa, tanto a um que devia mais, como a outro que devia menos. Quem você acha, Simão, que amará mais? Ele diz, é certo, creio que aquele é quem muito foi perdoado. Disseste bem, Simão, porque essa mulher era uma grande pecadora, por isso ela demonstra que o quê? Muito amor por mim, Simão. Que coisa maravilhosa, amados irmãos. E é isso, amados. Quanto mais reconhecemos a nossa pecaminosidade, mas nós vamos renunciar a nós mesmos e vamos passar a amar cada vez mais a Jesus, porque recebemos o perdão de Deus dos nossos pecados por aquilo que Cristo fez por nós ali na cruz do Calvário. Esta é a verdade, a primeira lição para as nossas vidas nesta noite. O perdão de Deus não pode ser entendido e nem desfrutados por aqueles que confiam em sua própria justiça. Mas, em segundo lugar, a segunda lição que podemos destacar aqui nesse texto é que o perdão de Deus é uma dádiva da qual todos precisam ser perdoados. Versículo 41 e o versículo 42. Que diz, certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Então, aqui podemos ver, em segundo lugar, desculpe, que o perdão de Deus é uma dádiva da qual todos precisam receber da parte de Deus. Pelo que Jesus conta aqui nesta parábola, todos nós pecadores estamos falidos. Somos devedores aos olhos do nosso credor celestial. Nessa parábola, Jesus conta que ambos eram devedores, tanto que devia mais, como que devia menos. Todos deviam. Na situação real, tanto a mulher como o fariseu Simão eram devedores. Independentemente do fato de um ter boa fama e outra, que era mulher, ter uma má fama. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. A grande aplicação para a minha vida e para a sua é que eu e você, todos nós precisamos da dádiva do perdão de Deus. O perdão de Deus é uma dádiva pela qual nós não podemos pagar. Nem o melhor de nós, nem o pior, tem como pagar esse débito a Deus. Nossas justiças, méritos próprios, a Bíblia diz que não passam de trapos de imundícia. Está lá em Isaías 64, versículo 6. Todos os nossos atos de justiça não passam de trapos de imundícia. Nem eu, nem você temos como pagar os nossos débitos diante de Deus, independentemente da nossa origem, da nossa posição social, do nosso status, da nossa educação, da nossa condição financeira. Nem eu, nem você, seja qual for a minha ou a sua posição, não temos condições de pagar esse débito que devemos a Deus. Todos precisamos
da dádiva do perdão de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Imaginem aí, amados. Eu estava olhando, imaginando, preparando essa mensagem e pensando, eu estou com 53 anos. Se eu fosse calcular os pecados cometidos que eu já pratiquei contra Deus, que dívida! Não tenho como pagar. Mas Cristo pagou por mim e por você, lá na cruz do Calvário. Esse débito, esse escrito de dívida que constava contra nós, Cristo pagou por nós, encravou na cruz e triunfou dele lá na cruz. Abram comigo aí Colossenses. Capítulo 2. Versículo 13 ao 15. Veja só, Colossenses 2, 13 a 15. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Olha só, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles lá na cruz. Foi isso que Cristo fez por nós. Você já desfruta do perdão de Cristo? Do perdão de Deus que Ele proporcionou para mim e para você, lá na cruz do Calvário? Temos uma dívida muito alta para com Deus. E essa dívida só pode ser cancelada se eu e você entregarmos nossas vidas a Jesus com profundo arrependimento, quebrantamento e humilhação diante de Jesus. Se você não fez isso, faça isso hoje. Corra para os pés de Jesus, para que essa dívida que consta contra você seja cancelada diante de Deus. Graças a Deus, pela fé, eu creio que meu escrito de dívida foi cancelado diante de Deus. Não tenho mais, não devo nada diante a Deus, porque Cristo pagou por mim essa dívida, todos os meus pecados, ali na cruz do Calvário. Isso é que é Senhor, isso é que é Salvador. Se você não fez isso, faça isso hoje. Corra aos pés de Jesus, para que o escrito de dívida possa ser cancelado diante de Deus. O meu e o seu escrito de dívida seja cancelado diante de Deus. É necessário que corramos para Jesus. Cheguemos a Jesus, para o autor e consumador da fé. Então, essa é a segunda lição que quero destacar nesta noite. O perdão de Deus é uma dádiva da qual todos precisam ser perdoados por intermédio de Jesus Cristo. Terceiro, o perdão de Deus é uma dádiva que somente Cristo pode conceder mediante
a fé nele. Versículo 42, a parte B. 42 todo, e depois o versículo 48 ao 50. Versículo 42 diz: não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Versículo 48 ao 50, que diz: então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. O perdão de Deus é uma dádiva que somente Cristo pode conceder ao pecador mediante a fé nele. Aqui no versículo 49, os convidados que estavam na mesa questionam a autoridade de Jesus para perdoar pecados. Que é este que diz que até perdoa pecados? Mas, com a autoridade que é conferida a Jesus Cristo, ele perdoa os pecados da mulher e liberta aquela mulher daquele jugo. Por isso, amados irmãos, que há tantas pessoas que reconhecem que são pecadoras. Como eu devo ou posso pagar a minha dívida diante de Deus? Como é que esse problema pode ser resolvido então? Apenas Cristo. Cristo, pela sua boa vontade, Ele toma para si o nosso débito. Ele perdoa todos os que verdadeiramente se arrependem de seus pecados e voltam-se para Ele com total fé na pessoa bendita de Cristo. Como nós não podemos pagar, Cristo, pela sua bondade, perdoa os que se arrependem genuinamente. O perdão de Deus nos é concedido pela fé somente em Jesus Cristo. E aqui, amados irmãos, vejam que coisa interessante. Não foi o amor que a mulher demonstrou por Jesus que lhe trouxe o perdão, mas a fé que ela teve em Jesus Cristo. Ela não foi perdoada porque amava a Jesus, mas amou a Jesus porque foi perdoada por Cristo. Não foram suas lágrimas, seus beijos ou sua unção que aquela mulher fez em Jesus que lhe trouxe o perdão, mas foi apenas a fé, a confiança que ela teve em Jesus Cristo. Sabe por quê, amados? Quando nós somos perdoados por Jesus Cristo, Deus proporciona verdadeira paz aos nossos corações. Que paz é essa? O fardo que vimos trazendo a nossa vida toda. Quando tivemos o encontro com Jesus Cristo, a culpa do pecado sobre nossas vidas. E Deus diz: perdoados estão os teus pecados, por aquilo que meu filho fez lá na cruz do Calvário. Descanse em paz. Aí, amados irmãos, nós nos sentimos aliviados. Por isso que Jesus disse: a tua fé
te salvou. Você confiou tão somente em mim. Eu não ouvi sequer uma palavra da sua boca, mas eu estava lhe conhecendo. Eu sei o que está no seu coração, a sua devoção, a sua reverência, a sua honra que você teve comigo. Por isso eu te digo, perdoados estão os teus pecados. Agora, mulher, você tinha muitos pecados, descansa e tenha a paz de Deus no seu coração, porque você não é mais uma devedora a Deus dos seus pecados. Veja o que aqui diz Romanos capítulo 5, versículo 1. Paulo diz, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante o quê? A fé. Temos paz com Deus, por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou justificado, os meus pecados foram apagados. Cristo pagou a minha dívida. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus agora. Mediante quem? Jesus Cristo. Isto é que é a verdadeira paz. Eu posso agora viver esse restante de vida aqui que o Senhor está me concedendo. Eu tenho paz. O mundo pode estar de cabeça para baixo, as coisas podem estar ruins, a economia pode estar quebrando tudo, mas eu tenho paz com Deus. O restante de vida que eu vou viver para a glória de Deus, porque os meus pecados já foram perdoados, mediante a fé que eu tenho em Cristo Jesus. Eu posso morrer, eu posso descansar em paz, porque eu vou me encontrar com o Deus da paz, que me deu essa paz por intermédio de Jesus Cristo. Isso é que é paz. Não dou a minha paz como o mundo vos dá, porque a paz do mundo, amados, é passageira. Você tem que procurar ser. Mas Cristo diz: venha a mim, que você encontrará a verdadeira paz. Eu pergunto a você: você já tem paz mesmo no seu coração? Você já se sente perdoado da dívida que você tem para com Deus, dos seus pecados? Isso é que é paz. Então, amados, o perdão de Deus é uma dádiva que somente Cristo pode conceder a mim e a você, mediante a fé em Jesus Cristo. Corra para Jesus Cristo, descanse nele, aprenda com ele, porque ele é manso e humilde de coração. E encontre a verdadeira paz. Tire todas as suas inquietações do seu coração, mas não deixe de desfrutar a verdadeira paz, que é o perdão dos seus pecados. Viva o restante de vida que Deus está te dando aí nessa terra, desfrutando desta paz, do perdão de Cristo na sua vida. Porque se você morrer sem Cristo na sua vida, você não terá paz nesse restante de vida, nem terá paz na eternidade. Descansa em Cristo, corre para Cristo.
Acho maravilhoso quando Jesus diz: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Oh, meu Deus! E essa paz, amados, quem já teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, no dia da sua conversão, ele saiu saltitando alegre no seu coração e dizendo: graças a Deus, eu sei para onde eu vou agora quando eu morrer. Isso é o que acontece com todo pecador que sente o peso do perdão divino na sua vida. Ele fica saltitando como bezerro no campo, alegre, pulando de alegria. Eu encontrei a paz, eu encontrei o perdão para os meus pecados, e agora eu sei, quando eu morrer, eu tenho um lugar de descanso para viver toda a eternidade. Não saia daqui sem o perdão de Deus nesta noite. Corra para Jesus Cristo. Vá até Ele, chore, se humilhe, se quebrante aos pés do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele não despreza um coração humilhado, compungido e quebrantado na sua presença. São agradáveis a Ele. E em último lugar, a última lição: o perdão de Deus se tornará motivo de grande gratidão e amor por parte daqueles que já experimentam o perdão em suas vidas. Podemos ver aqui a atitude daquela mulher, do versículo 42 ao 47. O perdão daquela mulher perdoada, dos versículos 43 ao 47. E Jesus aqui ensina, amados, que ambos os devedores na parábola foram perdoados, tanto o que devia mais como o que devia menos. E Cristo estava tão desejoso de perdoar Simão, como havia feito com aquela mulher pecadora. Mas pelo menos o texto aqui não mostra, não havia evidência de que Simão tenha se arrependido dos seus pecados. O fariseu não foi grato, não havia experimentado o perdão de Deus, até porque talvez não se sentisse necessitado de ser perdoado, porque ele não se via como um pecador. Considerava-se justo aos seus próprios olhos. Mas quem é perdoado sente amor e devoção por aquele que o perdoou. Por isso Jesus Cristo disse: a quem muito se perdoa, muito se ama. O fariseu não era menos pecador do que aquela mulher, mas é a mulher quem reconhece seus muitos pecados, demonstra arrependimento por ter sido muito perdoada, e ela, de uma forma eloquente, demonstra seu total amor, devoção ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, uma vez liberto do grande peso do débito dos nossos pecados, a nossa gratidão deve se manifestar de atitudes louváveis, visíveis ao senhorio de Jesus Cristo. Assim como era aquela mulher, uma vida aos pés de Jesus. Darmos o melhor para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quer seja no sentido físico, quer seja no sentido espiritual. Trazemos outras pessoas para que conheçam a Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo, Ele é o único e suficiente Salvador. E só por Ele é que podemos ser perdoados diante de Deus.
Então, amados, como é que está a minha e a sua vida diante de Jesus Cristo? Será que demonstramos amor mesmo a Jesus, como aquela mulher demonstrou? Será que ficamos inibidos em alguns lugares onde nós frequentamos e temos até vergonha de dizermos que somos cristãos ou crentes no Senhor Jesus Cristo? Aquela mulher, mesmo sem ser convidada, ela entrou no jantar, demonstrou amor, reverência, honra ao Senhor Jesus Cristo. Como é que está nosso testemunho cristão aí neste mundo? Temos falado de Jesus? Temos vivido o Evangelho de uma forma que as pessoas pedem a razão da nossa fé? Por que você é diferente desse jeito? Por que você não faz isso ou não toca naquilo? Irmãos, gestos, atitudes, testemunho também vale muito. Palavras vazias não valem nada. Mas vida de testemunho, vida de devoção ao Senhor Jesus Cristo, você não precisa fazer propaganda, mas você vai ser visto e admirado e respeitado pelos homens. Vivamos como os cristãos, que dizemos que amamos mesmo a Jesus. Sejamos seus imitadores. Façamos como o apóstolo Paulo: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Foi isso que Paulo recomendou aos seus discípulos. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Honremos o nome de cristãos, pequenos cristos, miniaturas de Cristo. E concluo dizendo o seguinte: vimos aqui no texto uma grande salvação. Jesus oferece à mulher a salvação mediante a fé e concede a ela a sua paz. Ela entrou naquela casa prisioneira e saiu livre. Prisioneira de seus pecados e saiu livre dos seus pecados. Ela entrou condenada pelos homens e saiu perdoada por Jesus. Ela entrou cheia de culpa naquela casa e saiu justificada pelo Filho de Deus. Ela é salva da prisão da culpa de seu passado pecaminoso. Seu passado foi apagado, seu presente transformado e seu futuro glorioso garantido. Que coisa maravilhosa. Assim acontece com todos aqueles que vão a Cristo, entregam suas vidas a Cristo, o confessam como Senhor e Salvador. O seu passado é apagado, o seu presente é transformado e o seu futuro é garantido na glória com Jesus Cristo. Se você não fez isso, vá até Jesus, corra para Jesus, não saia daqui sem Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome daquele que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.